Então, agora um segundo ponto que eu quero falar, essa é uma mensagem, agora nós começamos outra mensagem, que é esperar em Deus para você que é líder, ok? Então, esperar em Deus para você que é um servo de Deus, você que já está servindo na casa do Senhor, se você é um diácono, um cooperador, um presbítero, você que almeja o ministério, como Paulo disse, alguém almeja o episcopado, excelente coisa almeja, né? Então, só que muitas vezes quando nós estamos em uma igreja, não todas, mas em algumas, talvez você vai se identificar com isso. Talvez você não seja valorizado, não seja honrado, você vai encontrar alguns problemas. E eu vou citar aqui alguns tipos de líderes. Talvez o seu pastor, ele seja um homem de Deus, como eu creio que todos são. Mas talvez o seu pastor seja um Moisés, um Elias. São homens de Deus, pessoas compromissadas com o Senhor. Mas talvez o seu pastor seja um Saul ou um Eli, como o sumo sacerdote Eli. Então vamos falar um pouquinho sobre Saul. Saul foi um homem que ele foi ungido de Deus lá no começo, mas no decorrer do seu caminho ele se perdeu. E Davi, ele começa servindo o rei Saul, e Deus tem uma promessa sobre ele. E Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele entende essas hierarquias. Davi, ele foi muito injustiçado. Talvez você, meu irmão, você está numa igreja e você seja fiel. Talvez pessoas aqui vão se identificar com isso. Você serve na igreja, vou falar na nossa linguagem de hoje. Você faz tudo, você leva pessoas, traz pessoas, limpa a igreja, trabalha lado a lado, e talvez o seu pastor não reconheça. Glória a Deus por isso, porque a sua recompensa não vai vir do homem, vai vir de Deus. É muito melhor receber a recompensa de Deus do que receber do homem. Você recebe a recompensa do homem, você já recebeu sua recompensa. Agora, se o homem não te honra, você está aguardando essa recompensa, que Deus, ele é justo, ele vai te recompensar. Amém? Então, assim, talvez alguns aqui, como eu falei, faça tudo na igreja. E nós conhecemos casos de pessoas que serviam muito bem, excelentes em tudo, e eram os menos reconhecidos, os muitas vezes que eram até envergonhados pelos próprios pastores. Talvez esteja acontecendo com você, e você não está em pecado, você está fiel, você é fiel a Deus, e você esteja passando por isso. E talvez você esteja perguntando, assim como muitos, eu vou sair da igreja. Mas por que você vai sair da igreja, irmão? Porque o meu pastor não me dá oportunidade. Ok, seu pastor não te dá oportunidade, então é por isso que você quer sair da igreja? Uma pergunta básica. Tudo bem, você quer sair porque o seu pastor não te dá oportunidade. Primeira pergunta, e mais importante, Deus falou para você sair da onde você está? Não, irmão, mas o meu pastor não dá oportunidade. Fora isso, ele está fazendo umas coisas que é fora da palavra, ele me humilha, ele faz isso, faz aquilo, ele não valoriza, faz várias coisas fora da palavra. Não, irmão, tudo isso eu já entendi. Mas a pergunta é, Deus falou para você o quê? Deus falou para você sair? Normalmente a resposta vai ser assim, não, irmão, não é que Deus falou, sabe? Mas assim, ele está fora, né? Então, irmão, em resumo, você que está achando que deve sair, aguarde Deus falar com você. Espere no Senhor. Isso é muito importante. Mas mesmo ele fazendo tudo de errado, eu vou ficar ali? É simples. Deus falou o que com você? Deus falou para você sair? Não. Vamos voltar lá para Davi. Davi serviu fielmente Saul. E Saul tentou matar Davi mais de uma vez. Observe, imagine hoje, qual líder que o pastor tivesse tentado matar fisicamente continuaria sendo membro da mesma igreja? Me mostre um. Acredito que a perseguição, entre aspas, do seu pastor com você não chegou nesse nível, mas na de Davi chegou. E mesmo assim, Davi nunca ousou levantar a mão contra Saul. Tem um episódio que Saul está perseguindo Davi e Davi está fugindo de Saul. Não de medo, mas porque ele não quer estender a mão contra Saul. Mas em um determinado momento ali do destino de Deus, Saul ele
vai numa caverna desapercebido, fazia ali suas necessidades, e um dos amigos de Davi chega para ele e diz assim: olha, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, você pode matá-lo. Veja, ele usou a palavra de Deus para fazer algo, para falar algo ali. Imagina, é um crente disfarçado, viu? Irmão, você está sendo injustiçado, você tem muito talento, vai para outra igreja, vai para outro ministério. Mas Deus que está falando na boca dele, ou é o diabo, ou é a carne? Olha a resposta de um homem segundo o coração de Deus: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi, ele apenas cortou a ponta da veste de Saul. E mesmo assim, só dele ter feito isso, na Bíblia diz que doeu o coração dele. Logo após Saul ter perseguido, quando Davi olha para Saul, ele fala assim: meu pai, por que você faz isso comigo? Davi ainda chama Saul de pai. Como que Deus não vai honrar uma pessoa dessa? Entenda, Davi não precisou mudar de grupo. Deus se encarrega dessas coisas. Se você, meu irmão, Deus te chamou, eu tenho certeza disso. Se você permanecer firme e deixar que o braço de Deus faça essas coisas, você não vai precisar fazer nada na sua força. E o seu ministério vai ser sólido, vai ser firme. Por isso, o segredo para encerrar essa mensagem é: espere em Deus. Toda injustiça que você está passando, pergunte para Deus: o que eu devo fazer? Se Deus não falou, fique quieto. Até quando Deus não fala, Ele está falando. Por quê? Quando você está sendo injustiçado, você está querendo sair, por exemplo, e você está perguntando para Deus: eu devo sair? E Deus não fala. O que Deus está falando para você? Uma das coisas: Ele está tratando com você. Ele vai tratar com a pessoa que está te injustiçando, sim. Infelizmente, depois talvez você tenha que pedir misericórdia, mas Ele está tratando com você. Ele está tratando o seu orgulho, Ele está tratando a sua submissão, a sua obediência. Ele está ensinando você: hoje você está desse lado, mas quando você estiver do outro lado, que é liderando, aprenda o que você não deve fazer. Então, irmão, espere em Deus, aguarde que Ele vai te colocar no lugar de honra, em nome de Jesus. Essa é a mensagem por hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, complementando aqui a questão de você obedecer, uma autoridade. Essa é a palavra, autoridade espiritual, que muitas vezes as pessoas têm trauma hoje, seja autoridade numa casa, seja uma autoridade de polícia, uma autoridade numa empresa e também autoridade na igreja, ok? Os pastores, os líderes são autoridades, ok? Então, uma figura aqui que me chama a atenção é Mardoqueu, do livro de Esther. Olha que interessante que você, o homem, não precisa saber do que você faz de correto. Na Bíblia diz que Mardoqueu, ele livrou o rei de uma tentativa de assassinato contra a vida do rei. Ele livrou. Só que o interessante é que os homens não falaram nada. A notícia não veio ao caso. Mas, olha que importante, ficou registrado nos livros. E na Bíblia diz que o rei Artaxerxes, certa vez, ele estava sem sono. E ele pediu para o seu funcionário ali: viu, me traga os livros. Escolhe lá nos arquivos, traz para mim, lê lá as ocorrências do reino. E o funcionário trouxe o livro e abriu. E quando começou a ler no dia tal, houve uma tentativa contra a vida do rei, 2 homens, e uma pessoa protegeu o rei, denunciou o caso. E esse crime não veio a ser sucedido. E o rei ficou: nossa, isso aconteceu no meu reino? Aconteceu. Quem é esse homem? É Mardoqueu. E o que foi dado de recompensa para ele? Não foi dado nada, rei. Então nós temos que recompensar ele. A mensagem não é sobre Mardoqueu, mas eu quero deixar para você outra linguagem simbólica aqui. Esse rei simboliza o nosso Deus. Mardoqueu simboliza nós como seus servos. Tudo que você faz para Deus fica registrado nos livros dele. Segundo Apocalipse, na Bíblia diz que naquele dia abriram-se livros. Tudo que você faz fica registrado. Tanto obras boas como obras más ficam registradas. E por isso que na palavra o salmista ele fala assim: lembra-te, Senhor,
lembra-te. Por que lembra-te? O Senhor, ele tem esses registros. Em determinados momentos, quando você fala para ele lembra, ele vai lá nos registros e vê essas ocorrências, e ele vai te honrar. E a última passagem aqui, não menos importante, a mais importante, é sobre o próprio Senhor Jesus, mas na época como menino. O menino Jesus, ele estava em duas figuras. A primeira figura de Deus, que ele é 100% Deus, mas também ele estava como 100% homem. Só que Jesus, mesmo menino, ele já era Deus, mas ele também estava na figura de humano. E na figura de humano é Jesus de Nazaré. A figura divina é o Cristo. Só que a figura humana, Jesus de Nazaré, ele é filho de Maria. E o seu pai que o adotou é José. Veja, Deus se fez carne. Ele é o criador do próprio Maria e do próprio José. Mas na Bíblia diz que Jesus, ele se submetia. Ele era obediente em tudo aos seus pais, enquanto era menino. Imagine, ele é Deus, mas como ele estava em forma de homem, veja, ali a autoridade do pai e da mãe. O menino Jesus, sendo Deus, ele se submetia como filho à autoridade de Maria e à autoridade de José. Então você que é líder numa igreja, você tem um pastor, seja ele muitas vezes bom com você, ou seja injusto com você, ou te trate bem, te trate mal, ou não seja às vezes um bom exemplo, seja fiel a Deus e ame o seu líder, ore por ele. E como eu falei anteriormente, peça para Deus a direção. Deus falou para você se mudar, mude. Que hoje nós temos um grande problema nas igrejas. Pessoas que já mudaram de igreja pela 100ª vez. Porque onde vai encontra um problema. Mas Deus mandou você se mudar as 100 vezes, irmão. Já passei pela Assembleia, passou pela Quadrangular, passou pela Nazareno, passou por essa, passou por aquela. Deus não é Deus de confusão. Eu tive uma única igreja que foi a Quadrangular, onde eu nasci. Saí de uma Quadrangular, nos mudamos para outra, que era próxima de casa, e ali nós servimos por quase 24 anos. Saímos porque Deus falou comigo, Deus me deu uma direção. Senão estava lá até hoje. Mas quando Deus fala, Ele sustenta o que Ele fala e Ele vai confirmar o que Ele fala. Então você não precisa ajudar Deus. Porque talvez vai ser melhor eu sair, vai ser melhor, eu posso fazer tal coisa. Peça para Deus e Ele te dará a direção. Amém? Deus te abençoe, confie no Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que fala. Talvez o meu irmão ou minha irmã está esperando uma resposta do Senhor. Meu irmão, eu creio que a resposta do Senhor é: espera nele. Confia nele, Ele tudo fará. Espera nele até que Ele fale com você. Enquanto isso, busque a Deus, vá para o monte, vá para vigílias, vá para o seu quarto, peça para Deus falar com você. Ele irá falar, Ele irá te dar a direção. Enquanto Ele não der a direção, não faça nada, mas na hora que Ele der, apenas obedeça. E você terá paz, irmão. Porque quando Deus fala é a coisa mais gostosa, porque não tem como dar errado. Você sai sem dúvida, você sabe que você está obedecendo ao Pai. Espírito Santo, eu te peço, fala com meus irmãos, dá direção. Alguns que estão no processo ainda, Senhor, de aprender, de ter mais humildade, ter mais obediência, aprender o que não deve fazer. Ensina, capacita, fala com meus irmãos, eu te peço, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.